Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 9, a partir do versículo 1. Eu coloquei ainda taxou alguns versículos para que facilite a leitura de todos, ou daqueles que não trouxeram a Bíblia, e para que depois, com mais calma, a gente possa olhar para cada um dos versículos nessa noite, a fim de extrair da palavra do Senhor aquilo que possa edificar as nossas vidas. Iniciando o versículo 1, diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e eu estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: Ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego. E lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, que era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele lhes respondeu: Já vou-lo disse e não atentastes, porque quereis ouvir outra vez. Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Nisto é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é, e, contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário,
Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há muito jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tem visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez com alegria, Senhor, bendizemos teu nome, Pai. O Senhor é um Deus fiel, bendito, santo, maravilhoso e glorioso. E nós bem sabemos disso, Pai. Com alegria nesta noite, nós já temos adorado Deus eterno, Senhor, de todo o nosso coração e alma. Neste momento particularmente, Senhor, em que a Tua palavra haverá de ser ministrada, nosso desejo que mais uma vez o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, a fim de que ela produza em nossas vidas edificação e o Teu nome em nosso meio siga sendo glorificado. Que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento. Louvado seja o Senhor. Como eu sempre digo para os irmãos, a Bíblia, irmãos, ela foi escrita com um propósito. De tal forma que tudo aquilo que nós encontramos descritos ao longo das Escrituras, em sendo observado à luz da revelação proposta pelo Espírito de Deus, sempre vai produzir edificação em nossas vidas. Particularmente naquilo que concerne, o que diz respeito à vida do Senhor Jesus, descrita em particular nos 4 evangelhos que encontramos no início do Novo Testamento. Tudo aquilo que acerca da vida do Senhor, ou das experiências que o Senhor vivenciou nessa terra, quando nós olhamos para essas experiências, nós sempre vamos extrair muitas coisas proveitosas para a nossa vida. Esse texto particularmente é um texto riquíssimo de ensinamentos. E eu pretendo nessa noite ser sucinto em função do tempo, mas seguramente se nós fôssemos com mais calma, se nós fôssemos com mais tempo, analisar todo o contexto que nos revela esse texto, seguramente nós tiraríamos dele uma infinidade de lições práticas para a nossa vida. Mas nessa noite particularmente eu desejo observar esse texto tendo em vista 3 pontos principais. 3 pontos que são visíveis de forma simples e clara no texto, porque o texto, na verdade, é um texto muito simples. Ele vai nos revelar um momento em que Jesus, seguindo o ministério que Deus havia proposto para com a sua vida, de vir a esta terra, de anunciar o Evangelho, as boas novas, de anunciar o perdão de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, este plano de salvação que, através de sua própria vida, ele haveria de consumar no Calvário. Agora Jesus, seguindo este caminho, cumprindo a obra que Deus havia proposto para ele, o texto nos revela no capítulo de número 8, no capítulo anterior a este, que ele está saindo do templo. Ele está saindo do templo que situava-se em Jerusalém, e ali ele teve uma pequena discussão com os judeus que não conseguiam compreender a mensagem que ele transmitia, que não conseguiam aceitar os ensinamentos que ele passava para o povo. E o texto nos diz que alguns momentos depois, Jesus encontra com este homem que é cego. Depois de um certo diálogo com os discípulos, Jesus opera o milagre na vida daquele homem. Os judeus, vendo isto, ou aqueles que pertenciam à cúpula religiosa daquele período, particularmente os fariseus, vendo o sinal que Jesus operou na vida daquele homem, começaram a se questionar. Uns diziam que era de Deus, outros não. Chamaram o homem e indagaram ele acerca daquilo que havia acontecido.
O homem disse que não sabia quem era Jesus, que para ele era um profeta, mas que aquele homem havia operado um sinal notório na vida dele, que ele era cego e agora ele enxergava. Eles não acreditaram naquele homem, mandaram chamar os pais daquele homem. Os pais dele vieram, e o texto nos diz que os pais se mantiveram cautelosos diante dos líderes religiosos e disseram: olha, de fato é o nosso filho, de fato ele nasceu cego, agora como os olhos dele se abriram nós não sabemos, perguntem para ele. E o texto diz que os judeus novamente indagam aquele homem, e o homem então acaba de certa forma exortando aqueles líderes religiosos, e por conta disso ele é expulso da sinagoga. O texto diz que Jesus encontra o homem após ele ser expulso e pergunta para aquele homem se ele acredita em quem de fato Jesus é. E aquele homem diz que a princípio ele não sabe acerca de quem Jesus está falando. Jesus então se identifica e diz que está falando de si mesmo. Aquele homem então crê e adora Jesus. E Jesus conclui o texto dizendo que ele veio para abrir os olhos daqueles que eram cegos e para que os olhos daqueles que se julgavam sãos fossem fechados. Esse é o contexto, irmãos. Contexto bem simples, uma história muito bonita que a Bíblia nos revela. E eu gostaria de, nesta noite, observar, dentro deste contexto, 3 lições práticas para a nossa vida. E pretendo fazê-lo de forma bem rápida. Primeira lição, irmãos, que nós devemos ou podemos extrair do texto, ainda que o texto seja de uma riqueza muito profunda, diz respeito à nossa relação com os problemas desta vida. Diz respeito às nossas relações com as adversidades que nos cercam. Como nós tratamos os problemas? Qual é a nossa visão acerca das adversidades que cercam as nossas vidas? Porque fato é que todos nós, como seres humanos, encontramos adversidades ao longo do caminho. Nenhum de nós passa ileso pela vida. O fato de nós sermos cristãos, de nós sermos servos de Deus, de nós termos comunhão com Cristo, não nos dá a garantia de imunidade frente aos problemas que a vida propõe. A vida é, na sua essência, recheada de problemas e adversidades. E em nenhum momento da Bíblia você vai encontrar o Senhor afirmando que nós não passaríamos por problemas. Na verdade, muitos textos bíblicos nos ensinam o contrário. Em muitas passagens bíblicas nós vamos encontrar o Senhor falando, por exemplo, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo frente às aflições. Que a vida nos reservaria problemas, mas que quando nós passássemos por esses problemas, o Senhor estaria conosco. E assim inúmeros textos ao longo do contexto bíblico. De tal forma, irmãos, que todos nós, quando seres humanos, experimentaremos e ao longo de nossa existência passaremos por diversas adversidades. Agora, a questão é como nós nos relacionamos com esses problemas. Ou frente a estes problemas, qual é a nossa atitude? Como nós encaramos as adversidades? Vamos olhar para o texto bíblico. A Bíblia nos diz que Jesus, ele vindo de um determinado lugar, ele encontra aquele homem, a Bíblia é enfática dizendo que Jesus vê aquele homem. E percebe que aquele homem é um homem cego, e seguramente foi informado que era um cego de nascença. Quando os discípulos de Jesus perceberam isso, os discípulos de Jesus, eles indagaram a Jesus acerca da situação daquele homem. Quando eles viram um homem cego de nascença, um homem com um problema muito grande, um homem que tinha uma vida com limitações, um homem que ao longo de sua trajetória de vida seguramente se viu privado de muitas possibilidades que a vida oferecia por conta de ser cego. Quando os discípulos viram essa situação, eles se viram para Jesus, nos diz o texto, no capítulo de número 9, no versículo 2, que os discípulos perguntam para Jesus: mestre, quem foi que pecou para que este homem nascesse assim? Ele está nessa condição por conta de algum pecado que ele praticou ou por algum pecado que os seus pais praticaram? Porque ele se encontra nessa situação.
Percebam, irmãos, que o entendimento que os discípulos tinham é que as adversidades que a vida nos propõe são frutos de nossas ações, ou são frutos das ações de nossos antecessores ou de nossos pais. Quando eles veem um homem naquela condição, naturalmente eles associam isto ao pecado. Se esse homem está nessa situação, é porque alguma coisa grave ele deve ter feito. Se esse homem está atravessando um problema tão sério como uma cegueira desde o momento em que ele nasceu, seguramente ele deve ser um homem muito perverso, ou então seus pais o foram, e agora ele está sendo responsabilizado por conta dos atos dos seus pais. Percebam que o entendimento dos discípulos é um entendimento minimizado da essência da natureza humana. Naturalmente eles acreditavam que os problemas que a vida apresenta são frutos sempre de atitudes e escolhas erradas. E nem sempre assim o é. Nem sempre, irmãos, os problemas que nós atravessamos na vida serão frutos de escolhas ou atitudes erradas. Nem sempre, quando nós atravessamos momentos de adversidades, nós ou passamos por conta de atitudes erradas que nós tenhamos feito, ou alguma situação em que nós temos nos colocado. Este texto é um texto clássico que vai nos mostrar que nem sempre as circunstâncias adversas que nos cercam, elas são consequência de atitudes erradas. E isso é importante, irmãos, nós termos em mente, porque por vezes nós temos a tendência, quando seres humanos, a questionar toda e qualquer situação. E isso nem sempre é ruim. O questionamento produz o conhecimento, e o conhecimento produz edificação. Mas nós devemos ter um certo grau de entendimento e sabedoria para que os nossos questionamentos nos produzam edificação. Porque se nós não tivermos esse entendimento, nós sempre buscaremos respostas, e as respostas mais simplistas. Quando nós nos deparamos com situações adversas, se nós não buscarmos perceber o todo, fatalmente nós iremos querer atribuir ou atribuiremos essas situações que nós vivenciamos a alguma coisa que nós temos praticado. E isto é comum de nós vermos nas pessoas. As pessoas se encontram numa situação difícil, o primeiro juízo que eles fazem de si, ou se não do outro, é de que aquilo é fruto de um erro daquele indivíduo. Que ele se encontra nessa situação talvez porque o seu portar-se não esteja agradando a Deus. Que ele se encontra naquela situação talvez porque Deus tenha se esquecido dele. Que ele se encontra naquela situação talvez porque por algum motivo Deus não o ame mais. Que o outro se encontra nessa situação certamente porque o outro errou. Que o outro se encontra nessa situação certamente porque o outro pecou. Nós vamos encontrar um exemplo clássico disso lá no livro de Jó. A Bíblia diz que quando Jó foi afligido pelo adversário com a permissão de Deus, vieram a Jó 3 amigos dele. A Bíblia diz que eram amigos e que vieram com bom intento, o texto diz, vieram para consolá-lo, chamado Bildade, Zofar e Elifaz, seus amigos. Só que quando eles chegaram diante de Jó e perceberam a situação que Jó se encontrava, eles não conseguiram conceber a ideia de que Jó estaria passando por aquela situação, senão por culpa dele mesmo. Senão porque ele deve ter feito alguma coisa muito errada. Senão porque ele foi uma pessoa desonesta. Senão porque ele foi uma pessoa desleal. Senão porque ele se desviou do caminho do Senhor. De fato, irmãos, nós devemos ter o cuidado de não buscar respostas simplistas para as situações da vida. Por vezes, nós enfrentamos situações que são frutos de nossas escolhas erradas. Por exemplo, o texto de Gálatas, no capítulo de número 6, no versículo 7, é enfático em nos informar que tudo aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. A lei da semeadura é uma realidade, é uma verdade. É impossível nós semearmos e não colhermos. É impossível nós fazermos uma semeadura má e daquilo nós colhermos coisas boas.
De fato, o que nós plantamos, nós colhemos. Mas nem sempre aquilo que nós colhemos quando situações adversas na vida provém de uma má plantação. Nós devemos ter o cuidado de não atribuir às circunstâncias adversas alguma resposta que nós vamos produzir a partir de nossa própria mente humana e natural. Nem sempre, irmãos, as circunstâncias da vida serão fruto de alguma atitude errada produzida por nós. Percebam que quando isto acontece, ou quando eles indagam Jesus acerca da situação daquele homem, Jesus rapidamente elucida eles no sentido de deixar claro para eles de que nem aquele homem pecou e nem os seus pais. A situação que ele está vivenciando não é fruto de alguma colheita que ele esteja produzindo em função de alguma plantação que ele fez ou que os seus pais fizeram. Aquele homem está vivenciando uma situação de adversidade, mas essa situação não tem uma resposta para ela vir a acontecer. De tal forma, irmãos, que o primeiro ensinamento, a primeira lição que eu gostaria de nessa noite compartilhar com os irmãos, é que nós devemos nos relacionar com os problemas sempre numa perspectiva mais ampla. Nós não podemos imaginar que os problemas que nos cercam têm sempre um porquê, ou eles têm sempre um motivo, e que este motivo essencialmente diz respeito à nossa postura. Por vezes nós enfrentaremos situações na vida que simplesmente não estão no nosso controle. Por vezes nós enfrentaremos situações na vida que não têm absolutamente nenhuma ingerência de nossa parte. Por vezes nós somos agravados ou afligidos por situações que à luz do nosso entendimento não tem propósito. Até porque, irmãos, nós desconhecemos os propósitos de Deus. Nós não sabemos o que Deus está fazendo. Nós não conhecemos o dia de amanhã. Nós não sabemos quais os projetos de Deus ou em que medida aquela adversidade servirá em algum momento de edificação para as nossas vidas ou haverá de glorificar a Deus. Percebam o que Jesus disse acerca deste homem. Jesus disse: nem ele pecou, nem os seus pais. Ele está vivenciando uma situação que não diz respeito a feitos ou obras que em partindo dele trouxesse consigo um resultado negativo, ou essa adversidade. Mas essa adversidade tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. A despeito de muitas vezes nós nos encontrarmos em situações difíceis, para as quais nós não temos uma resposta que dê conta de apresentar os seus motivos, sempre existe um propósito da parte de Deus. Deus não é o Deus do acaso. Deus é um Deus de propósito. Voltando ao texto de Jó, a Bíblia diz que os amigos de Jó o julgavam, porque acreditavam que ele estava colhendo o fruto de uma plantação que ele havia feito. Mas o livro de Jó nos deixa claro que não era isso. O livro de Jó nos deixa claro de que Jó estava vivenciando uma situação porque o adversário não acreditava que era possível uma pessoa servir a Deus sem interesse. Mas Jó não sabia disso. Jó estava passando por aquela adversidade, por aquele problema, e ele mesmo não sabia o porquê, mas existia um propósito da parte de Deus. De tal forma, irmãos, que nós devemos ter sempre em mente isso. Nós desconhecemos os propósitos e os desígnios de Deus. Nós não temos a capacidade de ver o todo. Nós não temos a capacidade de enxergar o todo. O livro de Eclesiastes, no capítulo 8, no versículo 17, vai nos dizer: então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga ao sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar.
Os planos de Deus e os propósitos de Deus nem sempre nos são revelados. De tal forma que nós devemos ter em mente sempre, irmãos, que ainda que nós não compreendamos, ainda que nós não consigamos entender o porquê das adversidades que nos cercam, elas têm um propósito da parte de Deus. O que Deus espera de nós não é que nós venhamos questionar frente às adversidades. O que Deus espera de nós não é que nós venhamos nos encher de interrogações e perguntas e questionamentos, ou que venhamos intensamente buscar uma resposta que dê conta de pacificar nossa consciência em função da adversidade que nos cerca. O que Deus espera de nós é que nós venhamos confiar nele, é que nós venhamos acreditar nele, é que nós venhamos descansar nele, que nós venhamos entender que ainda que nós não compreendamos o propósito ou o plano de Deus, ele tem um propósito. E nós não devemos em tempo nenhum questionar a Deus, simplesmente porque Deus é Deus. Deus não pode ser questionado pelo ser humano. Quem somos nós para questionar o Criador? Quem somos nós para indagar acerca dos feitos e obras de Deus? Quem somos nós, quanto seres humanos que temos uma visão estreita e limitada, até mesmo da nossa própria existência, como nós poderíamos questionar acerca daquilo que Deus está fazendo? Ele que é o Criador, Ele que é o Senhor, amém. Ele que é aquele que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. O texto de Romanos 9:20 vai nos dizer: quem és tu, ó homem, para questionar a Deus? Porventura o objeto pode perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Nós não temos esse direito, irmãos, de questionar a Deus acerca das adversidades que nós passamos. O Senhor não nos deu esse direito. O Senhor deseja, sim, é que nós venhamos confiar e descansar nele. Muitas das situações e adversidades que nós passamos na vida, elas simplesmente servem para moldar a nossa fé. Muitas vezes servem para moldar o nosso caráter. Muitas vezes servem para que nós venhamos ter uma visão diferenciada da vida, uma visão diferente das pessoas, para que nós venhamos ter uma visão diferente do mundo que nos cerca. Os propósitos são os mais diversos, ainda que não nos sejam revelados. O que Deus espera, segundo o texto de Salmo 37:5-7, é que nós venhamos entregar o nosso caminho e que nós venhamos confiar nele. Aquilo que nos foge o controle, não foge ao controle de Deus. Aquilo que não está no meu controle, está no controle de Deus. E se Deus realmente é quem Ele é, e nós sabemos que Ele é, Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. De tal forma que se você está passando por uma adversidade, por um problema, o meu conselho, à luz da palavra do Senhor, é descanse no Senhor. Amém. Entrega o teu problema ao Senhor. Amém. Descansa nele, confia nele. Ele é o Deus que nos guarda, Ele é o Deus que nos livra, Ele é o Deus que nos dá uma saída, um escape. Ele é o Deus que abre porta, é o Deus que fecha a porta, é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que renova, é o Deus que restaura. Ele é o Senhor de todas as coisas. Não existe adversidade maior que o nosso Deus. Não existe problema que o Senhor não resolva. Não existe impossíveis, nos afirma a palavra do Senhor, para Deus. Deus é o Deus dos impossíveis. O segundo ponto, irmãos, que eu gostaria de pensar com os irmãos nesta noite, o primeiro é como nós nos relacionamos com os problemas. O segundo é como nós nos relacionamos com as bênçãos de Deus. Qual a nossa visão acerca das bênçãos do Senhor? Quando nós somos abençoados, como nós vemos isso? Como nós enxergamos as bênçãos de Deus? Por vezes, nós temos a tendência a cair no erro de acreditar que quando nós somos abençoados, nós somos porque somos merecedores. Porque afinal de contas, nós fizemos por merecer.
porque afinal de contas nós somos pessoas boas, porque afinal de contas nós somos pessoas corretas. E quando Deus nos abençoa, Ele só está nos retribuindo e reconhecendo essa natureza maravilhosa na qual nós levamos a nossa vida. Ora, irmãos, isso é puro engano. O texto bíblico que nós lemos nessa noite vai nos informar que aquele homem estava sentado à beira do caminho. Alguns dos amigos dele, que viram ele depois que ele foi restaurado da cegueira, se questionaram e disseram: não era ele aquele mendigo que estava lá pedindo esmola? Foi nessa condição que o Senhor viu ele. O texto nos diz que Jesus viu aquele homem. Aquele homem não fez absolutamente nada para merecer a bênção de Deus. Aquele homem não teve atitude nenhuma louvável que pudesse de alguma forma chamar a atenção de Deus para si. Aquele homem não possuía nenhuma característica que pudesse de alguma forma mover o coração do Senhor para que o Senhor olhasse para ele, retribuísse os feitos ou obras que talvez ele tivesse praticado e assim o abençoasse com a cura. Não. O texto nos diz que ele estava lá sentado pedindo esmola, que ele era um homem cego, que ele era um homem que não tinha qualidades, era um homem que não se destacava na sociedade, era um homem que aparentemente não tinha sobre a sua vida nenhuma virtude louvável aos olhos humanos. Mas mesmo assim, Jesus viu aquele homem e Jesus decidiu abençoar aquele homem. A bênção que nós recebemos de Deus, essencialmente, ela vem a nós, ela chega a nós quando expressão do amor de Deus para com o ser humano. Nós somos abençoados, essencialmente, não é porque nós sejamos pessoas especiais, mas é simplesmente porque Deus nos ama. Nós somos abençoados por Deus, é porque Deus, através de suas bênçãos, deseja expressar o seu amor para conosco. Deus deseja que nós venhamos compreender o seu amor. Deus deseja que nós venhamos entender que Ele de fato nos ama. E porque Ele nos ama, Ele nos abençoa. Não é porque sejamos merecedores. Não é porque sejamos especiais. Não é porque existem virtudes em nós que possam mover o coração de Deus ou colocar Deus de alguma forma em obrigação para conosco. Diz: bom, agora Deus tem que me abençoar, porque afinal de contas eu fiz tudo certo essa semana. Agora o Senhor vai ter que me abençoar, porque afinal de contas eu sou fiel contribuinte. Agora o Senhor vai ter que me abençoar, porque afinal de contas eu orei essa semana 3 horas. O Senhor vai ter que me abençoar, porque afinal de contas eu jejuei esta semana. Ora, irmãos, o Senhor não tem que fazer absolutamente nada. Nós somos feitura sua. Nós somos o vaso, Ele é o oleiro. O Senhor não nos deve obrigação em nível nenhum. A Bíblia é enfática em nos revelar o amor de Deus para conosco. Que nós somos agraciados com as bênçãos de Deus, porque simplesmente Deus nos ama. E como prova deste amor para conosco, Ele nos abençoa. E a bênção maior que nós podemos receber de Deus, sem dúvida, é a salvação. O texto de Romanos vai nos dizer que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O texto de João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As bênçãos de Deus que vêm sobre nossas vidas, elas vêm quando expressão do amor de Deus. É claro, amados, que isso não implica dizer que quando expressão do amor de Deus, as bênçãos serão reveladas sem que por vezes exista da nossa parte uma atitude. Porque senão a gente pode cair no erro de pensar o seguinte: bom, se as bênçãos de Deus advêm à minha vida quando expressão do seu amor, então simplesmente sentarei, cruzarei os braços e esperarei. Isso pode acontecer? Pode, irmãos. Como diríamos que não? Mas
Nem sempre é assim. As bênçãos de Deus requerem algumas posturas de nossa parte. Voltemos ao texto. O texto vai nos dizer que Jesus se aproxima daquele cego, cospe ao chão, faz um lodo e passa nos olhos do cego. Jesus agora, diante daquele cego, Jesus, tendo feito isso, diz para ele, bom, agora tu vais até o tanque de Siloé, e lá tu vai te lavar. E quando tu te lavar, tu vai ser restaurado da tua visão. Por que Jesus fez isso? Qual a necessidade de Jesus fazer isso? Por que Jesus simplesmente não ordenou uma palavra e o cego não teve a sua visão restaurada? A Bíblia nos revela que em outro momento, Jesus passando numa outra região, numa outra localidade, ele se encontra com um homem chamado Bartimeu, um homem cego, um homem que a semelhança desse estava no caminho, numa outra região, numa outra localidade, mas na mesma situação essencial, um homem que vivia de esmolas, que dependia da ajuda de outros, um homem que não tinha capacidade de enxergar. E a Bíblia diz que, num dado momento, este homem ouviu que Jesus estava passando. E ele clamou de todo o coração, de toda a alma, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus ouviu o clamor daquele homem e mandou que o trouxessem à sua presença. Quando Bartimeu chega diante de Jesus, Jesus pergunta para Bartimeu: o que tu queres que eu te faça? Bartimeu diz: eu quero voltar a enxergar, eu quero voltar a ver. Jesus simplesmente diz para ele: então vê. E a visão dele foi restaurada. Mas este cego não. Para este cego a experiência foi outra. Para este cego, Jesus diz para ele ir até o tanque de Siloé. Jesus, o texto nos diz, no capítulo de número 8, que ele está saindo do templo em Jerusalém. O tanque de Siloé distanciava-se do templo, da entrada do templo, pelo menos 800 metros. 800 metros, irmãos, para um cego é uma distância muito grande. 800 metros para um indivíduo que não tenha a capacidade de enxergar, que tem que seguir tateando, ou tem que contar com a ajuda alheia, com a boa vontade de outros, é um esforço muito grande a ser realizado. De tal forma que a primeira coisa que nós podemos extrair como lição desse texto, e que diz a respeito à nossa relação com as bênçãos de Deus, é que muitas vezes, para que nós venhamos alcançar as bênçãos de Deus, nós devemos nos esforçar. Muitas vezes nós não alcançamos as bênçãos de Deus porque nós não nos esforçamos. Muitas vezes nós sentamos e cruzamos os braços e descansamos no amor de Deus, mas somos passivos diante da vida. E nós não podemos ser passivos diante da vida. Por vezes o Senhor nos abençoará como abençoou Bartimeu. Bartimeu clamou e obteve a resposta. Mas por vezes nós clamaremos e não obteremos a resposta. Por vezes o Senhor vai nos propor que nós venhamos nos esforçar para que a bênção chegue sobre nossas vidas. De tal forma, irmãos, que nós devemos ter isso em mente. Se você deseja algo da parte do Senhor e não alcançou até o dia de hoje, talvez o que falte da sua parte é esforço. Talvez o Senhor esteja olhando para você, desejoso de te abençoar, mas ainda não viu o mínimo esforço da sua parte. Talvez o que falte para a sua vida é você se esforçar. Talvez o que falte para as nossas vidas é nós deixarmos de lado as futilidades que dizem respeito à vida. É nós deixarmos para um segundo plano coisas que não produzem edificação, e nós mirarmos o alvo certo, e nós nos esforçarmos, e nós corrermos atrás daquilo que de fato nós desejamos, quando aquilo que pode produzir de fato uma mudança efetiva na nossa vida. O que o Senhor muitas vezes espera
primeiramente é esforço. Mas este homem precisava mais do que esforço para alcançar a bênção do Senhor. Jesus disse para ele se lavar no tanque de Siloé. Ele poderia simplesmente ter olhado para Jesus, ele era cego, e ter dito: será que realmente tu é quem tu diz ser? Porque o que eu ouvi acerca de Jesus é que com uma palavra ele abre os olhos do cego. Se tu está me mandando ir no tanque de Siloé, talvez tu não seja Jesus. Ou talvez tu não tenha poder para me curar. Talvez tu queira simplesmente me dispensar. E eu vou para o tanque de Siloé e tu vai embora. E não acontece absolutamente nada. E a vida segue o seu curso. De tal forma que, além do esforço aplicado para se receber a bênção, esse homem tinha que crer em Jesus. Ele tinha que acreditar naquilo que Jesus falou para ele. Se ele não acreditasse na palavra que Jesus disse para ele, ele não iria para o tanque de Siloé. Amém. Assim, irmãos, o que Deus espera de nós é que, para além de nós nos esforçarmos, nós devemos acreditar nas suas promessas. Nós devemos crer, nós devemos ter fé. Nós devemos confiar verdadeiramente que aquilo que o Senhor tem dito, que aquilo que o Senhor tem falado, ou quando palavra expressa vindo da parte de Deus, ou quando revelação por intermédio das Escrituras, é a verdade. E a verdade, ela é imutável. Se o Senhor nos tem feito uma promessa, é uma questão de tempo e de esforço. Se o Senhor nos tem prometido algo, seguramente nós alcançaremos, porque Deus não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor não volta atrás nas suas promessas. O Senhor não volta atrás na sua palavra. Aquilo que o Senhor disse, Ele haverá de cumprir. Basta que nós façamos a nossa parte. Nós devemos nos esforçar para alcançarmos aquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Sem esforço, irmãos, sem fé, nós não alcançaremos a promessa de Deus. Aquele homem, no exercício da sua fé e da sua crença, ele obedeceu a Jesus. Jesus disse para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. Jesus deu para ele uma ordem. Jesus não disse para ele: olha, se tu for te lavar no tanque de Siloé, talvez tu alcance o milagre. Olha, eu posso até operar o milagre na tua vida, mas se tu for no tanque de Siloé vai ser mais rápido. Não, Jesus deu uma ordem para ele. E o que Jesus esperava dele era a obediência. O que Jesus esperava dele é que ele acreditasse, confiasse e se esforçasse. Exatamente o que o Senhor espera de nós. Talvez não recebamos alguma coisa da parte de Deus, ainda que tenhamos fé, ainda que nos esforcemos, porque talvez nós não sejamos obedientes ao Senhor. Talvez, quando examinamos a nossa consciência, nós vamos perceber que nós estamos em dívida com Deus. Não digo dívida no sentido financeiro, monetário, mas digo em dívida no sentido de vivermos de fato o Evangelho de Cristo. O Evangelho é um caminho a ser vivido, irmãos. O que o Senhor espera de nós é que nós venhamos entrar neste caminho. O que o Senhor espera de nós não é que nós vivamos à margem do Evangelho e que nós sejamos como aquela mulher que vem de uma outra região e clama pelo favor do Senhor. E diz: mas Senhora, os cãezinhos comem também das migalhas que caem na mesa. O que o Senhor espera não é que nós venhamos nos contentar com as migalhas e vivamos à margem daquilo que o Senhor tem proposto. O Senhor espera que nós sentemos na mesa. Amém. Que nós sejamos co-participantes da plenitude da sua bênção. Só que, para que isto aconteça, nós devemos nos esforçar, nós devemos crer, nós devemos confiar em Deus, mas nós temos que obedecer à palavra do Senhor. Sem obediência, irmãos, nós mesmos deixamos de alcançar muitas das promessas de Deus. Muitas das promessas que nós encontramos na Bíblia, elas são condicionais.
Existem muitas bênçãos que advêm quando expressão da graça de Deus, a maioria sem dúvida, mas muitas estão associadas à nossa postura. Se nós não formos obedientes e fiéis ao Senhor, nós mesmos nos privamos de muitas das bênçãos que o Senhor tem reservado para com a nossa vida. O terceiro ponto que eu gostaria rapidamente de compartilhar com os irmãos diz respeito à nossa relação para com Deus, diz respeito para a nossa relação com a divindade, como nós compreendemos a fé, como nós entendemos ser o caminho de Deus, como nós entendemos ser essa religião em termos populares, da qual nós fazemos parte. O texto, irmãos, vai nos dizer que Jesus opera aquele sinal extraordinário na vida daquele homem. Jesus opera na vida daquele homem um sinal inquestionável. O homem era cego de nascença. Agora o homem retorna à visão. O homem consegue novamente enxergar. Os fariseus chamam aquele homem, o indagam, aquele homem dá testemunho daquilo que aconteceu. E ainda assim alguns líderes religiosos, frente àquela ação extraordinária de Deus, eles questionam. O texto, no capítulo 9 de João, do versículo 13 ao versículo 16, vai nos dizer: levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos daquele cego. Então os fariseus, por suas vezes, perguntaram como aquele homem chegara a ver. E ele respondeu: ele aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Este homem não é de Deus, porque ele não segue os princípios religiosos que nós, líderes religiosos, impomos. Este homem não é de Deus, porque ele não segue os princípios religiosos que a nossa religião tem determinado quando o caminho a ser seguido, porque ele não segue esses princípios que nós, líderes religiosos, estabelecemos. Os fariseus compreendiam a sua relação com Deus perpassando a sua religião. Eles entendiam que o vínculo que se poderia estabelecer com Deus estava condicionado à observância de normas e regras. Eles entendiam que para que Deus se agradasse da postura deles, para que eles pudessem desenvolver alguma comunhão com o Criador, eles deveriam observar um conjunto enorme de regras e mandamentos que a lei determinava. Agora Jesus vem contrariando tudo isso. Agora Jesus vem contrariando tudo aquilo que eles acreditavam ser o caminho de comunhão com o Criador. De tal forma que quando eles veem isto, Jesus não seguindo os princípios estabelecidos por sua religião, ainda que eles vissem o milagre, eles disseram: isso não pode ser de Deus. Porque Deus não age assim. Porque Deus não se manifesta assim. Deus se manifesta assim. Quando nós seguimos à risca essas regras, quando nós seguimos à risca estas normas, então Deus se revela. Se nós não seguimos, Deus não se mostra. Olha, irmãos, o conceito de comunhão com Deus para esses judeus estava completamente distorcido. A verdadeira relação que nós podemos estabelecer com Deus não perpassa uma entidade religiosa. A verdadeira comunhão que nós podemos desenvolver com Deus não está associada a vínculos religiosos ou o seguimento ou a observância de normas estabelecidas por qualquer entidade religiosa nesse planeta. A verdadeira comunhão que nós podemos estabelecer com Deus perpassa única e exclusivamente a pessoa de Jesus. Jesus foi quem disse isso inúmeras vezes. O texto de João 14,6 nos deixa claro quando Jesus diz: eu sou o caminho. E ninguém, absolutamente ninguém, não importa quem seja, vai ao Pai senão por mim. O único meio, a única forma, o único caminho através do qual nós podemos desenvolver uma comunhão com Deus
perpassa única e exclusivamente a pessoa de Jesus. Nenhuma entidade religiosa, nenhuma igreja, nenhuma instituição tem o poder de religar o homem a Deus. O homem só tem ou recebe de Deus esta possibilidade de estabelecer com Deus este vínculo de comunhão através da pessoa de Jesus. Amém. A Bíblia diz que todos aqueles que receberam a Jesus, a estes foi concedido o poder de serem feitos filhos de Deus. De tal forma, irmãos, que quando Jesus anunciava o Evangelho, Jesus não incitava ninguém a buscar seguir religiões. Jesus não incitava ninguém a se filiar a religiões que existiam naquele período. O discurso de Jesus foi sempre: vinde a mim. Amém. Aqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A verdadeira comunhão que se pode estabelecer com Deus nessa terra, ela perpassa única e exclusivamente a pessoa de Jesus. E se nós não compreendemos isso, então nós estamos caminhando pelo caminho errado. Se nós não entendermos isso, no final deste caminho nós vamos nos frustrar. Porque o único caminho proposto para nós chegarmos a Deus é Jesus. Naturalmente, quando eu tenho um encontro com Jesus, eu buscarei a comunhão com os irmãos em um ente religioso, em uma igreja. Mas jamais a igreja poderá estabelecer este vínculo de comunhão entre mim e o Criador. Jamais as normas ou regras impositivas de uma instituição religiosa vão fazer com que eu caia nas graças da divindade de tal forma que Ele, olhando para mim, se compadeça de mim, ou olhando para as minhas atitudes, veja na minha postura alguém a ser aceito por suas obras e assim eu possa desfrutar da comunhão com Ele. Isso nunca. Nós só podemos alcançar a graça de Deus através da pessoa de Jesus. Sem isto, não existe meios para nós alcançarmos. O texto vai nos dizer que aquele homem que agora recebe o milagre de Jesus, ele não recebeu quando ele estava dentro da sinagoga. Jesus não foi lá dentro da sinagoga, em meio aos ritos religiosos, abençoar aquele homem. Jesus encontrou ele lá na rua, e ele era de uma família religiosa. Seguramente ele mesmo muitas vezes já havia estado na sinagoga. Percebam que o texto vai nos dizer, no versículo 20 ao versículo 22, que quando chamaram os pais daquele homem e o interrogaram acerca da vida dele, de se de fato ele era um cego de nascença e como agora ele enxerga, os seus pais, diz o texto, mantiveram uma certa cautela. Eles disseram: olha, realmente é nosso filho. Realmente ele era cego de nascença. Agora, como ele vê, nós não sabemos. E o texto é enfático nos dizer que eles disseram isso porque os judeus já haviam determinado que aqueles que confessassem a Jesus como Cristo seriam expulsos da sinagoga. E eles, os pais daquele homem, sendo pessoas religiosas, eles não queriam ser expulsos da sinagoga. De tal forma que aquele homem vem de uma família religiosa. Mas a religião que ele possuía, desde o momento em que ele nasceu, ou que seus pais possuíam, desde o momento que ele nasceu, não tinha e não teve momento algum de sua vida o poder de alcançar para ele aquilo que de fato ele precisava. Ele era cego, ele precisava era enxergar. Ele só alcançou este milagre quando ele teve um encontro com Jesus, quando ele encontrou uma pessoa, quando ele encontrou um homem. O texto, no seu prosseguimento, vai nos dizer que depois que aquele homem tem um embate com os judeus, que o questionam novamente de como ele foi curado, e ele explica o que aconteceu e fala que de fato Jesus só pode ter vindo de Deus, afinal de contas o milagre era notório sobre a sua vida. Ele foi expulso da sinagoga. Não serve mais para a nossa religião. Ele não servia mais para aqueles entes religiosos.
Ele não servia mais para compor o rol de membro daquela organização religiosa. E ele está lá do lado de fora, e lá do lado de fora, novamente ele se encontra com Jesus. E Jesus chega para ele e pergunta: tu crês no Filho do Homem? Esquece todos os princípios religiosos que perpassam a tua mente. Tudo aquilo que tu entendeu ser um caminho através do qual se chega a Deus. Tu crês no Filho do Homem? E aquele homem diz: olha, quem é ele para que eu creia? Jesus disse: sou eu que falo contigo. E ele disse: eu creio. E assim a Bíblia diz que ele se ajoelhou e ele adorou ao Senhor. Aquele homem teve um encontro verdadeiro com Jesus e não foi dentro da instituição religiosa. A verdadeira comunhão que nós podemos estabelecer com Deus, irmãos, ela vai muito além da instituição religiosa. Só é possível nós desfrutarmos de uma comunhão verdadeira com Deus quando nós temos um encontro com Jesus. Para a religião aquele homem não servia mais, mas para Jesus ele servia. Aquele homem foi expulso da sua religião, mas o Senhor Jesus o encontrou e o acolheu lá do lado de fora. O plano e o propósito de Deus para com as nossas vidas, acima de tudo, é que nós venhamos ter um encontro com Jesus. Se esse encontro não acontecer, se esse encontro não for uma verdade, se nós não passarmos pela experiência do novo nascimento, talvez naquele dia do encontro com o Senhor, nós venhamos ouvir a mesma coisa que Nicodemos ouviu, que havia necessidade de nascer de novo, e nós não tivemos essa experiência. De tal forma que eu convido você a estar de pé nessa noite, e eu gostaria de orar com você por um instante. Esse texto essencialmente nos traz 3 ensinamentos, irmãos, para além de muitos outros, que dizem respeito à nossa relação com as dificuldades, com os problemas, que diz respeito à nossa relação com as bênçãos, e que diz respeito à nossa relação para com a divindade, para com o Senhor. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, clame a Ele. Diga: Senhor, eu desejo ter um encontro com o Senhor. Já tive um encontro com a religião, já tive um encontro com o ente religioso, já tive um encontro com os princípios que regem a minha igreja, ou a doutrina da minha igreja, mas eu quero ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Se você fizer isso, seguramente o Senhor vai se revelar a você. E você vai experimentar de fato e de verdade uma vida nova em Cristo.